Em nome do Primeiro-Ministro António Costa, vamos dar início à cerimónia de assinatura do Acordo sobre Formação Profissional e Qualificação, um desígnio estratégico para as pessoas, para as empresas e para o país. Para iniciar a sessão, tem a palavra a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Muito bom dia a todos, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente do SES, caros parceiros sociais, caros colegas de Governo, Sr. Ministro da Cultura, Sr. Ministro da Educação, todos os membros do Governo, Sr. Secretário de Estado Miguel Cabrita, aliás, grande obreiro também deste momento que aqui estamos hoje aqui a viver e cumprimento também naturalmente todos os dirigentes dos nossos organismos públicos. Desde logo, começando dizendo que nós temos todos passado tempos muito exigentes para todos nós. Têm mostrado estes tempos que só em conjunto ultrapassamos situações verdadeiramente de limite. Conseguimos, em conjunto, passar tempos em que foi necessário criar mecanismos extraordinários artificiais para passar em conjunto este túnel. Conseguimos também em conjunto que o desemprego não disparasse como em outras crises anteriores, mas só foi possível com o empenho e esforço de todos, trabalhadores e empresários. Conseguimos em conjunto. Até ao momento, cerca de 3 milhões de pessoas e 174 mil empresas foram abrangidas pelas medidas extraordinárias que foram sendo criadas. Este esforço feito por todos, até agora, tem de ser continuado. E é nestes momentos em que é crítico acelerar investimentos estruturais nas áreas estratégicas que garantem o futuro. Por isso, hoje, este acordo é tão decisivo e fundamental. Há 14 anos que não havia um acordo com os parceiros sociais dedicado à formação. No momento em que vivemos, o investimento nas qualificações e na formação é o maior acelerador de combate às desigualdades e é o maior acelerador da competitividade das nossas empresas, dos nossos trabalhadores e de Portugal. Num tempo em que ficou evidente que se pode trabalhar de Portugal para qualquer sítio do mundo, a aposta decisiva nas qualificações é o nosso game changer. No momento em que ficou evidente que é fundamental acelerar a requalificação e a reconversão das pessoas para áreas em que há uma enorme procura face às transformações profundas e rápidas que vivemos. Em que sabemos que milhares de postos de trabalho sofrerão transformações e em que milhares de novas profissões também surgirão. Com este acordo, queremos garantir os meios para atingir o objetivo assumido no compromisso social do Porto de ter, por ano, 60% da população ativa em ações de formação, requalificação ou reconversão. De focar a formação em áreas estratégicas que acrescentam valor, como o digital, ambiental, a área social e em áreas setoriais, ligando a procura à oferta, com 1,3 milhões no Plano de Recuperação e Resiliência dedicados às qualificações. Pretendemos também, com este acordo, simplificar e agilizar o processo de formação e do Catálogo Nacional de Qualificações, de reforçar incentivos para a formação, quer para os trabalhadores, quer para as empresas, de investir na requalificação dos centros de formação, virando-os para as necessidades do presente e do futuro, com 230 milhões de euros no Plano de Recuperação para este efeito. Nada disto era possível sem o envolvimento ativo dos parceiros sociais, a quem agradeço. E nada disto era possível sem o envolvimento ativo das áreas governativas envolvidas que fizeram acontecer. E só será possível colocar tudo isto no terreno de forma pragmática, eficiente e útil, com a capacidade de implementação dos trabalhadores, das empresas e de todo o sistema de formação. Claramente, só em conjunto construímos um país mais coeso. Só em conjunto aceleramos um país que assume as pessoas como o seu grande potencial de afirmação e desenvolvimento. Muito obrigada a todos. Vamos dar início à assinatura do Acordo sobre Formação Profissional e Qualificação com os parceiros sociais. Para assinar,
Chamo ao palco o Primeiro-Ministro António Costa. Chamo agora ao palco o Secretário-Geral da UGT, Carlos Silva, igualmente para assinar o documento. Chamo agora o Presidente da CAP, Eduardo de Oliveira e Sousa. É agora a vez da Secretária-Geral da CCP, Ana Vieira. Chamo agora o Presidente da CIP, António Saraiva. Chamo, por fim, o vogal da Comissão Executiva da CTP, Nuno Bernardo. Muito obrigada. Vai agora usar da palavra o Secretário-Geral da UGT, Carlos Silva. Senhor Primeiro-Ministro, ilustres membros do Governo, caras e caros parceiros sociais, Sr. Presidente do SES, minhas senhoras e meus senhores, este é um dos golden moments da concertação social. E folgo, naturalmente, porque não faço birras, em ter entregue uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro na passada semana, alertando para um conjunto de preocupações sobre o diálogo social e sobre a concertação, e eis que uma semana depois vemos consumado um acordo que foi trabalhado duramente, durante mais de um ano, e que hoje, naturalmente, vê a luz do dia. Quero, naturalmente, também agradecer a disponibilidade da Sra. Ministra Ana Mendes Godinho e do Sr. Secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, e também, da parte da UGT, ao meu Secretário-Geral da Adjunto, José Cordeiro, que muito se empenharam para que muitos dos nossos contributos ficassem plasmados neste texto final deste acordo de concertação social. Estão presentes, mais uma vez, a outorgar este acordo aqueles que sempre defenderam a concertação social, a sua centralidade, a sua importância para a democracia participativa da sociedade civil organizada. Quem não está também irá beneficiar. Aqueles que fazem parte da Comissão Permanente de Concertação Social, que se recusam a estar aqui presentes e que pecam mais uma vez por ausência a que nos habituaram nos últimos 40 anos, mais uma vez perceberão que também este acordo irá ser aplicado aos trabalhadores. E o Sr. Primeiro-Ministro teve um momento, entre outros momentos, muito importante, quando decidiu organizar uma cimeira social durante a presidência do Conselho Europeu da União Europeia, no Porto, no dia 7 de maio, e chamou os parceiros sociais para subscreverem um plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Este é um ponto fulcral do Pilar Europeu dos Direitos Sociais: a qualificação dos trabalhadores, o reforço de competências, a melhoria da proatividade de quem trabalha, a melhoria, naturalmente, da produtividade das empresas, da competitividade internacional, porque se os nossos trabalhadores são bons lá fora, também têm que ser bons cá dentro. E, portanto, este acordo, para além de implementar um conjunto de matérias que vêm ou que visam dotar a formação profissional de outros instrumentos, de uma melhor monitorização, de uma melhor fiscalização, de um conjunto alargado de mais direitos, mas também a criação de um grupo de trabalho para que os parceiros sociais com o Governo monitorizem, fiscalizem, implementem o cronograma após 90 dias desta data de hoje e também possam implementar o plano de ação, é naturalmente um contributo indelével para os trabalhadores do nosso país, a bem das qualificações, a bem das competências. Independentemente do momento e do estado da nação,
Uma coisa é a concertação social, que é tripartida, e hoje, mais uma vez, como dizia, um golden moment para todos nós, mas também é importante que o diálogo social bipartido, nós, com os empregadores, temos que nos entender e temos-nos entendido, às vezes com dificuldades, mas também temos que nos entender com o Governo. Sr. Primeiro-Ministro, não posso deixar de dar os parabéns ao Governo pelo facto de nos trazer hoje este acordo de concertação social, pelo qual lutámos e pelo qual, naturalmente, todos demos os nossos contributos. Os acordos de concertação não são impositivos, não são unilaterais, não são a vontade nem do Governo, nem da UGT, nem dos parceiros empregadores, é a vontade de todos. Se alguém pensa neste país que em democracia, depois de 47 anos do 25 de Abril, se impõe o que quer que seja, e só a sua vontade é que deve imperar, e a dos outros deve ser, naturalmente, relegada para segundo plano, está completamente equivocado e não percebeu a evolução do mundo. Nós vivemos do tripartismo, nós vivemos da concertação social, nós vivemos do diálogo social e também, Sr. Primeiro-Ministro, na sua pessoa, mais uma vez lançou o alerta da necessidade imperiosa de também, do ponto de vista bilateral, entre os nossos sindicatos e algumas tutelas dentro da sua governação, nós podermos dar passos em que os nossos contributos sejam ouvidos, porque o que importa da nossa parte é defender os trabalhadores e, defendendo os trabalhadores, estamos a defender o país. É esse contributo que a UGT não deixará de continuar a dar. Muito obrigado e parabéns a todos. Tem a palavra o Presidente da CAP, Eduardo de Oliveira e Sousa. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras Ministras, nas vossas pessoas, cumprimento os restantes membros do Governo, Sr. Presidente do SES, parceiros sociais, colegas da Concertação Social, minhas senhoras e meus senhores. A Confederação dos Agricultores de Portugal considera que o incremento da produtividade e da competitividade, a iniciativa e o empreendedorismo, assim como a valorização dos territórios e o seu dinamismo, são fortemente dependentes do nível das qualificações e competências dos nossos agricultores, empresários e empresas agrícolas. Neste contexto, reconhecemos que a formação profissional representa um instrumento fundamental para a continuidade e a sustentabilidade económica, produtiva e ambiental das explorações agrícolas, assim como para o incremento da inovação nas atividades desenvolvidas no meio rural, indispensáveis para um setor em constante mudança tecnológica e de processos. É relevante referir que, ao longo das últimas décadas, decorrente do investimento privado, mas também do investimento público, financiado com fundos comunitários, houve uma melhoria significativa do posicionamento do setor agrícola no que toca à sua evolução técnica e tecnológica. Salientamos, no entanto, que apesar do muito trabalho já realizado, este é um processo em curso e que deve ter continuidade, com uma aposta clara no aumento das qualificações e competências da população portuguesa em geral e da população rural em particular, no sentido de enfrentar com sucesso esta mudança e autêntica revolução levada a cabo pelo nosso setor nos últimos anos. Conscientes que a digitalização e a consequente transformação tecnológica e económica têm produzido muitas assimetrias, com enormes oportunidades para os mais qualificados, mas deixando em clara desvantagem uma parte significativa da população portuguesa detentora de baixa escolaridade, urge inverter esta situação. Para tal, o ensino e a formação profissional assumem-se como pilar estratégico no combate à infoexclusão e ao incremento de competências digitais. Como referido, também no setor agrícola, a urgência da digitalização é premente. É já evidente que a utilização de ferramentas que potenciem a eficiência das explorações agrícolas é cada vez mais essencial. O recurso a tecnologias digitais permite melhorar a gestão dos recursos e a utilização de equipamentos de maior precisão e controle, muitos deles associados a aplicações informáticas baseadas em sistemas de controle remoto, de recolha e análise de dados estatísticos e em tempo real dos sistemas de produção. Estas metodologias, associadas à agricultura de precisão, são reconhecidas atualmente como ferramentas essenciais para uma maior sustentabilidade ambiental, possibilitando um direcionamento mais eficiente dos fatores de produção, permitindo reduzir em grande medida as quantidades aplicadas desses mesmos fatores, com ganhos económicos, mas sobretudo ambientais. Em suma, a CAP considera
que a concretização das medidas previstas no Acordo de Formação Profissional e Qualificação, que agora se assina, será uma oportunidade determinante para efetivar o aumento das qualificações e competências que Portugal necessita para vencer os grandes desafios económicos e sociais no futuro próximo. E, em particular, para dotar o setor agrícola português e o meio rural onde se insere das ferramentas necessárias para o encarar com otimismo e esperança. Não só na dimensão económica, mas também na dimensão ambiental, social e demográfica. Muito obrigado. Vai usar agora da palavra a secretária-geral da CCP, Ana Vieira. Bom dia, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, parceiros sociais, Sr. Presidente do SES, minhas senhoras e meus senhores. Os setores do comércio e dos serviços que representamos são maioritariamente intensivos no fator trabalho e as competências dos ativos são um elemento determinante da competitividade das empresas. Por outro lado, estes são setores que estão no centro das transformações em curso, porque a revolução digital tem o seu expoente nestes setores. Também todos reconhecemos que precisamos de um novo paradigma de crescimento para a economia portuguesa, assente numa maior capacidade de geração de riqueza, com maior sustentabilidade ambiental e com uma nova centralidade no capital humano e na inovação. Um contexto de transformação como o que atravessamos exige uma atuação em múltiplas vertentes e que assente num profundo consenso entre atores sociais, sendo a concertação social o espaço para debate e adoção de medidas relativas ao mercado de trabalho nas suas várias dimensões. Uma economia em mudança implica que a qualificação dos seus recursos humanos seja uma prioridade estratégica das políticas públicas orientadas para a elevação do potencial económico do país, razão pela qual estamos hoje aqui na assinatura deste acordo. Os problemas com que ainda nos confrontamos são subejamente conhecidos. Os indicadores existentes demonstram, por exemplo, que uma percentagem significativa dos adultos possuem competências reduzidas, mas os indicadores comprovam igualmente que são já muito acentuadas as diferenças de qualificações por faixas etárias. Este facto traz especiais problemas às faixas etárias mais elevadas, principalmente no contexto de uma maior permanência no mercado de trabalho, por efeito das políticas restritivas em matéria de reformas. O gap existente, cerca de 20% das pessoas com ensino superior contra 5% das pessoas que não concluíram o ensino secundário, que participam em processos de aprendizagem ao longo da vida, prende-se também, em parte, com a percepção que as pessoas têm sobre a evolução do mercado de trabalho em geral e dos seus empregos em particular. Os trabalhadores com maiores qualificações têm uma percepção bem mais clara de que hoje não há empregos para a vida. Antes de mais, porque as empresas não duram esse tempo. A esperança média de vida das empresas é cada vez mais curta e, como tal, as pessoas não têm empregos ao longo da vida e, para isso, precisam desenvolver experiências múltiplas de aprendizagem. Há hoje, em nosso entender, não só um direito individual à formação, mas também um dever das pessoas individualmente em participar em processos de aprendizagem ao longo da vida. Circunscrever a formação contínua a um dever das empresas é minimizar um problema que é transversal à sociedade. O reconhecimento das fragilidades do país em matéria de qualificações é que cresce o problema cada vez mais óbvio da falta de mão de obra ditada por problemas demográficos, conduz à necessidade de intervenção em múltiplos domínios do sistema de educação e formação em Portugal, mas igualmente em domínios complementares como o sistema fiscal e as políticas de habitação, se pretendemos, por exemplo, ter uma política de captação e retenção de talentos do exterior. A mão de obra qualificada em alguns setores está a originar, mesmo nas atuais circunstâncias associadas à pandemia, múltiplos problemas e uma das formas de minimizar será, sem dúvida, através do reforço das qualificações da população ativa. O acordo contempla um conjunto de matérias que procuram responder a algumas destas preocupações e que a CCP vem a sinalizar ao longo dos tempos. Desde logo, a revisão profunda e transversal do Catálogo Nacional de Qualificações, cujos conteúdos estão manifestamente desajustados das necessidades das empresas. O sistema de acreditação de entidades formadoras precisa de ser melhorado, já que hoje a acreditação se baseia exclusivamente na análise de papel.
É fundamental dar maior autonomia e aumentar a flexibilidade nos centros de gestão participada para que estes possam cumprir o papel para que foram criados. Não menos importante, é fundamental que no desenvolvimento do sistema de formação seja reconhecido o papel essencial que as estruturas associativas desempenham no desenvolvimento da formação. Não menos importante, o acordo contribui para a elevação das competências digitais como fator inclusivo dos trabalhadores e transformador da economia. Em síntese, este acordo representa, se adequadamente concretizado, um contributo para melhor preparar empresas e trabalhadores para as transformações previsíveis do mercado de trabalho. Pela parte da CCP, estamos disponíveis para ajudar na sua concretização. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Presidente da CIP, António Saraiva. Bom dia a todos. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. membros do Governo e da Administração Pública, Sr. Presidente do SES, caros parceiros sociais. O país tem, como sabemos, vários desafios. E dois deles, o Governo incluiu no seu programa de governo e incorporou igualmente no programa de recuperação e resiliência: a transição climática e a transição digital. Dois desafios que convocam a sociedade portuguesa, todos nós em geral, para encontrar as melhores soluções para vencer, como vamos, estou seguro, vencer este desafio. E se há objetivo, se há desígnio que permitirá mais facilmente atingirmos estes dois objetivos, se há desígnio importante, é aquele que aqui já foi referido, o desígnio estratégico da qualificação e da requalificação profissional de toda a população, trabalhadores e empregadores, porque é a população em geral que precisa de melhores e diferentes competências. Num tempo desafiante, num tempo em que, num recente estudo que a CIP apresentou sobre o futuro do trabalho, constatamos os perigos que temos pela frente com o desaparecimento de muitas profissões, com o aparecimento de tantas outras e com o modo de alterarmos aquilo que hoje sabemos fazer para poder vir a fazer de forma diferente. E este desígnio da qualificação e da requalificação é um desígnio que todos nós fomos convocados a encontrar neste acordo as bases para não definirmos um ponto de chegada. Fizemos o acordo, limpamos as mãos, o trabalho está feito. Não. Está aqui definido um início de um caminho que agora todos vamos trilhar. Lamentavelmente, uma vez mais, como aqui foi referido pelo Sr. Secretário-Geral da UGT, nem todos os parceiros sociais, coisa que já não estranhamos, mas continuamos a lamentar, se sentiram convocados para este desafio. A sociedade portuguesa não pode excluir ninguém, não podemos deixar ninguém para trás, nem pessoas, nem empresas, mas da mesma maneira que ninguém pode ficar para trás, ninguém deve ficar atrás das soluções, dos contributos que têm que ser dados para que este grande desígnio seja efetivamente conseguido. O país, apesar das dificuldades, da crise enorme que estamos a passar, a resiliência que as nossas empresas têm demonstrado, a qualidade que os nossos trabalhadores têm dado a resposta a estes desafios, para este tempo diferente que hoje vivemos, mas estou convencido que com o diálogo social tripartido virtuoso, que aqui já foi também igualmente referenciado, é cada um em sua sede, o Parlamento na legislação que vai ter que produzir e nas reformas que exigimos que sejam produzidas para que o país gere finalmente crescimento económico, e os parceiros sociais no seu diálogo tripartido, encontrando as melhores soluções para contribuírem para esse crescimento, porque todos sabemos, embora alguns por vezes o queiramos negar, que é através do crescimento económico que resolveremos os nossos problemas estruturais. Isso não se faz por bonitas palavras, faz por atos consequentes, como este que hoje aqui sinalizamos, dir-se-á que é um sinal apenas, mas é uma pedra num caminho que estamos consolidadamente a fazer para que o país possa crescer com uma população mais qualificada, mais competente, e porque mais competente vai dar ao país melhores capacidades, vai dar ao país diferentes formas de competir neste mundo global e exigente em que hoje nos encontramos.
pessoas mais qualificadas, empresas, através das suas pessoas e dos seus gestores mais habilitados a enfrentar estes desafios, todos ganhamos, pessoas porque se qualificam melhor e têm, por isso, acesso a profissões diferentes e que se manterão no mercado de trabalho, melhor qualificadas, empresas que, sendo mais competitivas, sendo melhor, tendo na sua estrutura trabalhadores mais qualificados, são elas próprias mais competitivas e é o país, ao fim e ao cabo, que ganha, porque com uma população ativa mais qualificada, com empresas mais habilitadas a vencer este desafio, é o próprio país que ganha neste caminho da consolidação do nosso crescimento económico, que todos desejamos e que a maior parte de nós vai construindo. Muito obrigado. Chamo, por fim, o vogal da Comissão Executiva da CTP, Nuno Bernardo. Sr. Primeiro-Ministro, muito bom dia, caros membros do Governo, Sr. Presidente do SES, caros parceiros sociais, minhas senhoras e meus senhores. A CTP subscreve este acordo porque o mesmo representa o resultado de um árduo trabalho ao nível da concertação social, de muitos meses de negociações, onde foi honrado o verdadeiro espírito do diálogo social e do tripartismo. A CTP acredita que o presente acordo vai ao encontro de alguns dos nossos maiores desafios em termos de formação profissional e qualificação profissional em Portugal, respondendo por isso ao desejo de melhores qualificações no nosso mercado de trabalho. Todos sabemos a imensa crise onde o turismo se viu mergulhado, onde as dificuldades de retomar a atividade são imensas e cada vez mais profundas. Todos sabemos que estes momentos emblemáticos, como o que aqui hoje vivemos, só ficam para a história se forem concretizados. E a CTP acredita, considerando que o presente acordo responde às principais questões da formação em Portugal, acredita que o mesmo será integralmente cumprido em prol de um mercado de trabalho que se quer mais preparado para as exigências do futuro e para a era da pós-pandemia. O documento que aqui hoje subscrevemos é mais um sinal da capacidade dos parceiros sociais em responderem a uma crise sem precedentes, procurando o melhor para a sociedade, suas empresas e seus trabalhadores. É também um sinal muito importante que o tripartismo é uma importante ferramenta das democracias para responder a desafios prementes e emergentes. Termino referindo que a par e passo da implementação deste acordo é essencial e urgente, até pelas circunstâncias em que vivemos, que as medidas de apoio ao mercado de trabalho, de apoio à capitalização das empresas, de agilização do PRR e do desenvolvimento das medidas do Plano de Reativar o Turismo sejam todas elas colocadas em marcha e pelo tempo necessário até que a nossa economia possa recuperar por si só. Estamos a caminho dos 2 anos em que o turismo está congelado, em que a retoma é muito tímida e para que o presente acordo faça efeito é necessário que quem cria postos de trabalho se mantenha vivo, porque de outra forma este momento não passará de uma efeméride, como no início referi. Contem com a CTP para dinamizar este acordo. Muito obrigado. Para encerrar a sessão, vai usar da palavra o Primeiro-Ministro António Costa. Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Sr. Secretário-Geral da UGT, Sr. Presidente da Confederação da Agricultura de Portugal, Sra. Secretária-Geral da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, Sr. Presidente da Confederação da Indústria de Portugal, Sr. Membro da Direção da Confederação de Turismo de Portugal, caras e caros colegas de Governo. Este acordo no seio da concertação social surge num momento particularmente importante. Primeiro, porque é sempre muito importante demonstrar a importância da concertação social e de como a concertação social efetivamente produz resultados. Segundo lugar, porque é tanto mais importante quando surge num momento em que o país atravessa uma das crises económicas e sociais mais duras que alguma vez tivemos de enfrentar em consequência da Covid-19. Todos nos recordamos que depois de mais de uma década
de ajustamento muito difícil, a economia portuguesa tinha tido finalmente 8 anos consecutivos de crescimento e tinha retomado a convergência com a União Europeia em 2017, em 2018, em 2019, e tudo indicava que em 2020 teríamos não só um excedente orçamental, como continuaríamos este processo de convergência com a União Europeia. O Covid veio-nos colocar numa situação absolutamente inimaginável, mas também me demonstrou a resiliência do nosso tecido empresarial e como o funcionamento quase em contínuo da concertação social permitiu a todos, com boas políticas públicas, com o esforço das empresas, com o esforço dos trabalhadores, atravessar este período com menos danos do que todos nós podíamos imaginar. Talvez o melhor indicador seja o emprego. Nós, antes da crise do Covid, tínhamos 6,9% de taxa de desemprego. Estamos, neste momento, com 7,1% de taxa de desemprego. É evidente que, para cada uma e para cada um dos novos 100 mil desempregados, estes números não escondem a tragédia absoluta que se abateu sobre a sua vida. Aquilo que aconteceu nas empresas que tiveram de fechar, nada o pode eliminar, e aquela dura luta que todos estão a fazer para poder manter as suas empresas vivas, em particular em setores muito atingidos, como é o caso do turismo, obviamente estes números não apagam essa realidade. Contudo, são um sinal importante de confiança no país. E essa confiança, seguramente, que se tem traduzido não só nestes números do desemprego, mas no facto de, mesmo o ano passado, apesar da enorme quebra da exportação de serviços, fruto da crise do turismo, nós tínhamos aumentado as nossas exportações e um aumento significativo das exportações de bens, fruto do facto de, quer a agricultura, quer a indústria, terem mantido elevados níveis de atividade e, em alguns setores, como o setor da construção, ter tido mesmo um crescimento positivo da sua atividade. Por outro lado, quanto aos sinais de confiança, o primeiro trimestre deste ano estabeleceu um novo máximo de investimento empresarial. Um novo máximo de investimento empresarial. Mais de quase 6 mil milhões de euros. Mais de metade, mais de um terço do que é a famosa bazuca de investimento das empresas, o que sinaliza bem a confiança que o nosso tecido empresarial tem nas suas capacidades de resistir à crise, mas também de retoma do crescimento no pós-crise. Foi por isso que, desde o princípio, estivemos de acordo, parceiros sociais e governo, que o fundamental nesta crise era procurar manter vivo o tecido empresarial, proteger os empregos e proteger os rendimentos, de forma a que pudéssemos sair da crise com os recursos necessários para retomar o crescimento. Acho que os dados do desemprego confirmam-no e também confirmam este nível de confiança que as empresas têm demonstrado com este elevado nível de investimento. É por isso que temos todos consciência que a recuperação futura do país assenta e beneficia do facto de termos mantido viva esta estrutura produtiva. E é sobre ela que temos que assentar a recuperação do país. Eu chamava a atenção que das 4 agendas pelos quais se distribuem os 40 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência e do PD 2030, aquela que vem receber uma maior dotação, 15,5 mil milhões de euros, é a agenda que se destina aos 2 motores do desenvolvimento, a inovação e as qualificações. E são diversas linhas de intervenção, desde a capitalização das empresas, à investigação e desenvolvimento, à transferência e ao fomento da inovação empresarial e à qualificação dos trabalhadores. Sabemos bem que o maior déficit estrutural que o país tem e que tem sido enorme, o maior condicionante da produtividade das empresas e da competitividade da nossa economia, tem mesmo a ver com as qualificações. Quando nos comparamos com os outros
nos resultados económicos de hoje, nunca podemos ignorar qual é a trajetória que nós e os outros tiveram ao longo do século XX. A Suécia erradicou o analfabetismo no início do século XX. Nós chegamos ao 25 de Abril com uma taxa de analfabetismo ainda muitíssimo elevada. É por isso um esforço contínuo que temos de fazer. E é um esforço que vale a pena fazer. Em 2010, nós tínhamos uma taxa de abandono escolar precoce que chegava aos 30%. Neste momento, em 2020, nós conseguimos reduzir a taxa do abandono escolar precoce para 8,9%, 1,1 pontos abaixo daquela que era a meta, que era reduzir para 10%. Mas esta meta não nos satisfaz e na próxima década nós temos de reduzir ainda mais o abandono escolar precoce. Nós, em 2010, tínhamos na população entre 30 e 34 anos, só 24% tinha concluído o ensino superior. Em 2020, 43% da população entre os 30 e os 34 anos concluiu o ensino superior. E isso permite-nos hoje estarmos no top 3 da taxa de recém-licenciados em engenharia, imediatamente atrás da Áustria e próximos da Alemanha. Ora, isto significa que este esforço de qualificação é um esforço muito importante. É isso que nos tem permitido atrair muito do investimento direto estrangeiro, é isso que nos tem permitido que tenhamos sido capazes de ter empresas mais produtivas e termos um conjunto da economia mais competitiva. Ora, se essa necessidade já existia, essa necessidade hoje coloca-se com maior premência. Como aqui foi recordado por todos, nós vamos enfrentar dois desafios determinantes. O desafio das alterações climáticas e o desafio da transição digital. E temos que conseguir enfrentar estes desafios, transformando aquilo que são ameaças em oportunidades e, simultaneamente, assegurando que nestas transições ninguém fica para trás. Sabemos que há atividades que vão ser descontinuadas, mas o que temos que garantir é novas oportunidades para quem vê essas atividades descontinuadas poder encontrar novas oportunidades de prosseguir a sua vida e prosseguir a sua vida já agora em condições de melhor qualidade. Foi precisamente por isso que na Cimeira Social do Porto, que organizámos enquanto presidência do Conselho da União Europeia, um dos objetivos fundamentais foi afirmar o pilar dos direitos sociais da União Europeia como base que dê confiança a todos de que vamos poder, em conjunto, vencer esta dupla transição. Combater o medo é a primeira condição para combater o populismo e para defender a democracia e para motivar todos para esta dupla transição. É preciso assegurar aos trabalhadores acesso à qualificação, à requalificação, à formação ao longo da vida. É essencial assegurar às empresas, e em particular às pequenas e médias empresas, que têm recursos financeiros necessários para fazer os investimentos que precisam para manter a sua competitividade e não serem esmagadas pelas grandes empresas que têm capacidade financeira para o poderem fazer, e é a garantia de que ninguém fica para trás. E a garantia que, nos intervalos que estes processos sempre implicam, há uma proteção social sólida que assegura que, em qualquer vicissitude da vida, ninguém fica sem ter apoio e sem ter condições para manter a dignidade da sua vida. Ora, essa Cimeira Social do Porto fixou um objetivo da maior exigência, que daqui até 2030, 60% dos trabalhadores tenha anualmente acesso e participe numa ação de formação. Ora, isso exige, obviamente, uma grande articulação na organização das empresas, na organização da vida dos trabalhadores, compatibilizando o trabalho com a formação, das empresas, conseguindo organizar o seu processo produtivo com a necessidade de assegurar o acesso à formação por parte dos seus trabalhadores. E, portanto, não é possível cumprir esta meta se isso não assentar num profundo diálogo social,
ao nível da empresa, ao nível do setor da atividade e da contratação coletiva e ao nível da concertação social. É por isso que este acordo que hoje aqui assinamos é um acordo da maior importância para o futuro do nosso país. Nós temos, entre o Plano de Recuperação e Resiliência e o PT 2030, mais de 5 mil milhões de euros exclusivamente dedicados às qualificações e às competências. E, portanto, a mobilização destas verbas exige, necessariamente, um ativo envolvimento dos parceiros sociais. Há uma parte que compete, naturalmente, às políticas públicas e já estão abertos 2 avisos da maior importância. Um aviso para a formação de jovens STEAM, jovens na área das ciências, das tecnologias, das engenharias, das artes e das matemáticas, e temos um objetivo, que é, nestes 6 anos, assegurar formação profissional nas áreas emergentes e formação superior nestas áreas a cerca de 30 mil jovens. E temos o objetivo, também, de assegurar a qualificação digital de 1.145.000 adultos. 1.145.000 adultos ativos. Isto é um esforço gigantesco que temos só nestas 2 áreas que já estão neste momento abertos avisos para concurso. Agora, nós temos que fazer muito mais do que isto. Temos recursos para o poder fazer e por isso temos que nos organizar para o poder fazer. Ao contrário do que muitas vezes tenho ouvido dizer, estes planos não se destinam a financiar o Estado. Há uma pequena parcela para a qualificação dos funcionários públicos, que tem naturalmente, onde é necessário também fazer um esforço grande de qualificação, são cerca de 80 milhões de euros, num universo total de 5,5 mil milhões de euros. E, portanto, estas verbas estão mesmo postas à disposição, seja do sistema educativo, seja dos centros de formação profissional, seja dos politécnicos e das universidades, seja das empresas. E o que é absolutamente essencial é podermos aproveitar estes recursos e aproveitá-los bem, nas formações que são necessárias. Porque esta formação não pode ser simplesmente para disfarçar as situações de desemprego. Estas formações têm que ser para qualificar os empregos e para dotar todas as pessoas com as novas ferramentas que a dupla transição climática e digital vão exigir que todos tenhamos para poder continuar a trabalhar. E este é um esforço que é transversal à sociedade portuguesa. É um esforço que envolve os trabalhadores do comércio, que envolve os trabalhadores da indústria, dos serviços e da agricultura. Não há nenhum setor da atividade hoje que não tenha que fazer o esforço para se adaptar às transições climáticas. Não há nenhum setor de atividade que não possa beneficiar daquilo que são as oportunidades da nova sociedade digital. Mas para podermos aproveitar todo o potencial dessas oportunidades, nós temos que investir na formação e na qualificação dos nossos recursos humanos. E isso já não acontece só na escola, isso acontece ao longo da vida. E, portanto, o tempo em que nós estávamos X anos da nossa vida a estudar, depois o resto da vida a trabalhar, e depois finalmente tínhamos direito a algum descanso, essa compartimentação acabou. Nós vamos ter que estudar ao longo de toda a vida, e espero que possamos também descansar alguma coisa alguma fase da vida, mas seguramente vamos ter que cada vez mais trabalhar e estudar em simultâneo e ao longo de toda a nossa vida. E isso implica mudar muito a organização das empresas, implica mudar muito a forma de nós nos organizarmos, e é por isso que este acordo não pode deixar de ser visto em paralelo com 3 outros temas que estão em discussão na concertação social. Tem a ver com a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Não é possível termos este esforço de formação sem haver maior conciliação destas dimensões diversas da vida, que é só uma. Segundo lugar, o que tem a ver com a agenda do trabalho digno. É fundamental para que todos se mobilizem para este esforço de qualificação e de requalificação, o reforço da dignidade do trabalho, o combate na precariedade. Não há esforço nem investimento que valha a pena em formação se não houver
se houver precariedade, porque é um desperdício de recursos de investimento na formação. Pelo contrário, é preciso aproveitar aquilo que é a requalificação aproveitada. E, finalmente, o acordo sobre a valorização salarial, em particular das jovens gerações, sem o que este esforço também não será um esforço percebido por quem tem que o fazer como valendo a pena para poder progredir na sua carreira e para poder ter melhores condições de vida. Não há emprego para a vida, mas também tem que haver oportunidades ao longo de toda a vida e isso implica necessariamente também apostarmos na valorização dos rendimentos. E aí, queria aqui reafirmar a todos os parceiros da concertação social que o Estado considera ser parte no esforço coletivo que a sociedade portuguesa tem que fazer para aumentar o rendimento disponível das famílias. Tem-no feito e está disponível para continuar a fazer e encontrar novas formas de o fazer. E há formas diversas. Nós introduzimos nos últimos anos algumas novidades importantes. Novidades importantes, por exemplo, em matéria fiscal, com o IRS jovem, onde nos primeiros 3 anos de atividade, melhor, nos 3 primeiros anos de descontos, nós temos uma redução significativa da coleta dos jovens, de forma a aumentar o seu rendimento disponível e assim complementar o rendimento que lhes é atribuído por via salarial. Temos-lo feito através de um conjunto de políticas públicas que aumentam o rendimento disponível das famílias através de transferências não monetárias. O caso mais exemplar é o enorme investimento que está a ser feito em matéria de transportes públicos, na criação do PARTE, que contribuiu muito significativamente, em particular nas áreas metropolitanas, para aumentar o rendimento disponível das famílias. E como é que disse a senhora Secretária-Geral da CCP, a política de habitação tem um papel crucial neste aumento do rendimento disponível das famílias. E não é por acaso que no Plano de Recuperação e Resiliência foi dotado precisamente 2.750 milhões de euros para financiar a nova geração de políticas de habitação, quer na dimensão de assegurar habitação condigna a todos, quer numa outra dimensão absolutamente central, que é termos habitação, oferta pública de habitação a custo de arrendamento acessível para as classes médias e, em particular, para as novas gerações. E entre, portanto, aquilo que pode ser o contributo da política pública, aquilo que pode ser e tem de ser o esforço das empresas para assegurar um maior equilíbrio na distribuição do produto entre salários e os rendimentos de capital. E o esforço que é necessariamente exigido aos trabalhadores na sua formação, na sua qualificação e na sua requalificação, eu estou certo que nós vamos conseguir alcançar aquele que tem que ser o objetivo que nos temos que propor. É não só vencer esta crise, como sair desta crise mais bem preparados para retomar o processo de convergência, não só com a média europeia, mas com o objetivo que temos que ter, que é convergir com os países mais desenvolvidos no seio da União Europeia. Não é para o ano que o vamos conseguir, mas se não começarmos já essa caminhada, nunca o iremos conseguir. E, portanto, aquilo que nos compete é aquilo que nos compete fazer na atual circunstância. É iniciar esse caminho e iniciá-lo com a determinação de o levar até ao fim. Por isso, queria saudar os parceiros sociais, a UGT, as 4 confederações patronais, pela assinatura deste acordo, agradecer aos meus colegas do Governo que estiveram diretamente envolvidos nesta negociação e dar os parabéns ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, porque creio que este é o primeiro acordo tripartido assinado desde que assumiu a presidência do Conselho e pronto, é um bom sinal que sob a sua presidência se tenha alcançado este acordo de tão largo alcance estratégico para o futuro do país. Portanto, a todas e a todos, agora só nos resta uma coisa essencial, cumprir o acordo e pôr mãos à obra para o executar. Bom trabalho a todos. Para a memória futura, chamo todos para uma fotografia do grupo.
Em nome do Primeiro-Ministro, agradecemos a todos pela presença e damos por encerrada esta sessão.